Meu nome é Sofia Corso e esse é o Dilemas da Sofia. No episódio de hoje, o tempo, o feio e o mito. Essa semana, analisei uma obra em sala de aula que me deixou pensando se os alunos de fato compreenderam a complexidade do que é falar sobre o tempo. A obra em questão é Saturno Devorando os Filhos, de Francisco Goya, pintada entre 1819 e 1823, e faz parte de uma série feita pelo pintor chamada Pinturas Negras, um conjunto de 14 pinturas que abordam temas como solidão, angústia, tristeza, o sombrio para falar sobre as mazelas emocionais que acometem parte da nossa subjetividade. Se você não conhece essa obra, ou nunca a olhou com cuidado, sugiro que o faça quando o tempo da sua vida agitada lhe permitir. Afinal, esse episódio é uma reflexão sobre o tempo, e se você está sem tempo para parar e contemplar uma obra de arte, esse episódio também é sobre você. Antes de analisar a obra de Goya, um breve contexto do tema é necessário. Saturno é a versão romana de Cronos, titã do tempo na mitologia grega. Os mitos na Grécia Antiga vão muito além de histórias fantásticas ou fictícias derivadas da imaginação. São analogias capazes de explicar a origem de tudo que existe, permear o conhecimento do homem sobre a sociedade e sobre si mesmo. Narrativas criadoras de sentido a partir de metáforas que simbolizam a relação do homem com a natureza e seu próprio cotidiano. Um ser mortal, organizado em sociedade, obrigados a trabalhar para sobreviver, submetidos a acontecimentos imprevistos que independem de sua vontade. Por se tratar de uma história oral, os mitos possuem muitas versões. Em uma delas, Cronos seria um dos 12 filhos de Urano e Gaia, o céu e a terra. Gaia sofre com a tirania de Urano e com a fecundidade contínua que lhe impõe, não parando de gerar um só instante desde que se uniram. A força implacável do universo sobre a vida. Decidida a vingar-se dele, chama seus filhos para destroná-lo. Mas ninguém aceita tal ato de transgressão e rebeldia. Só Cronos aceita a incumbência da mãe para tirar-lhe o sofrimento. Quando Urano se aproxima da esposa para fecundá-la novamente, Cronos castra o pai, retirando-lhe os testículos com uma foice e jogando-os no mar. Do seu sangue surgiram os gigantes, do seu esperma Afrodite, deusa do amor e da beleza. Uma bela metáfora para falar sobre o surgimento do poder feminino a partir da perda da virilidade masculina. A violência é submetida à beleza e ao amor, que desarma a guerra sempre que possível. Assim como Vênus, que desarma Marte, o deus da guerra. O prazer que escancara o exercício do poder da violência irracional e ridícula. Antes de admitir a derrota, Urano roga uma maldição em Cronos e diz como assim como o filho traiu e tomou-lhe o trono, o mesmo aconteceria com ele, pois a história é eterna, porque se repete. Cronos, assombrado com a profecia feita pelo pai, passa a devorar todos os filhos que gere com sua esposa e irmã Reia, até que, cansada da tirania do marido, começa a lhe dar pedras em vez dos bebês que o titã come sem inspeção. Isso sela a profecia. Os bebês protegidos são Zeus, Poseidon e Hades, que se viram contra Cronos e o aprisiona. A vitória do homem sobre o ciclo das forças desenfreadas e tenebrosas, o controle sobre o tempo que tudo corrompe e destrói. Para a filosofia, o triunfo de Zeus simboliza a vitória da ordem e da razão sobre os instintos e as emoções desenfreadas. Uma visão bem grega sobre a vida. Goya não representa o triunfo de Zeus, nem a vitória da razão sobre emoções irracionais e selvagens. No século XIX, o empoderamento da razão sobre a ignorância retrógrada e medieval da Igreja Católica já havia sido escancarada pela Revolução Francesa. Mas Goya vive na Espanha, à sombra das luzes iluministas. Se a Espanha foi uma grande potência durante as grandes navegações no século XV, pioneira e visionária da expansão marítima, 300 anos havia se passado das suas conquistas e glórias. O país estava agora parado no tempo. O tempo de Cronos, não de Zeus. A maneira de Goya representar Cronos é particular e intrigante, pois o tempo para Goya não parte de uma idealização do progresso, da evolução social, da cura ou resolução para os problemas. Tempo é devastação, uma força incontrolável à qual estamos submetidos, quer você queira, quer não. Essa análise sempre causa desconforto. Ter o tempo como aliado e símbolo de acolhimento é alívio para os dias cansativos e eventos limites catastróficos. Um amor mal resolvido ou a morte de um ente querido
Encontra no tempo a força capaz de suavizar as dores insuportáveis e cicatrizar feridas purulentas. Mas esse é um falso controle da angústia. Ver essa obra pela primeira vez é ser acometido pelo espanto. É franzir o senho, é ser tomada por um impulso primário de verbalizar o quanto ela é feia. Goya representa um homem velho, com os cabelos brancos compridos e desgrenhados. Esse é Saturno nu e de olhos esbugalhados, tomados por uma cólera voraz, transposta na violência com que devora, ao que se aparenta ser uma criança a julgar pela desproporcionalidade do tamanho entre eles. Já sem a cabeça, ela transmite vulnerabilidade e inação. Sem cabeça, não há ser pensante, não há crítica nem razão, não há debate nem negociação, vítima da ferocidade do tempo que o engole. O sangue é o toque dramático da matéria orgânica que nos aproxima do real. O tempo aqui não é metáfora, é a personificação literal da devastação. Quando mostro essa obra em sala para falar sobre o romantismo nas artes e suas plurais abordagens, a reação é quase sempre a mesma: estranhamento. Não gostei, disse um aluno. Credo, disse outro. Achei feio, disse o terceiro. Todas essas reações me interessam. Se indignar diante da feiura é um reflexo fenomenológico da nossa própria cultura, que ainda cultiva a dicotomia clássica em associar a beleza e o prazer ao que é bom e agradável, e o feio, sua antítese, deformado e desagradável, logo uma falha moral, uma falta que retira de um ser aquilo que por natureza deveria ser, como diria Humberto Eco. Acostumados a consumir só o que nos interessa e nos agrada, o feio atua como um termômetro do que não deveríamos gostar ou fazer, um juízo moral pré-estabelecido e acordado por uma sociedade que se enxerga no espelho ora como Narciso, ora como Dorian Gray. Por esse motivo, se torna pouco efetivo utilizar desse juízo de valor arbitrário e excludente para analisar uma obra que não tem em si o objetivo de ser bela nem tampouco agradável. Seria uma forma superficial, não dando importância para aquilo que está além da aparência. Um conceito fundamental da estética para analisar esse tipo de obra é o grotesco, capaz de abarcar a complexidade do incômodo para além do que se apresenta, o horrível, o nojo e a deformação admitidos como constituinte da nossa própria existência. Somos belos, mas também horríveis. O ideal de perfeição faz parte da nossa arrogância moralista, onde a gente nesse mundo questiona Fernando Pessoa ao constatar que está cercado de semideuses que não enxergam nada além de si mesmos, patronos da moral e da ordem. O grotesco na arte é sempre um convite. Por que a subjetividade alheia te incomoda tanto? Por que o que está fora do seu controle te causa tanta raiva e frustração? Faço essas perguntas e me olho no espelho de Narciso e vejo Dorian Gray. Me vejo constantemente tentando controlar o tempo e me vitimando diante dele, numa eterna gangorra entre devorar Saturno e vê-lo me devorar. Correndo contra o tempo como se isso fosse uma competição, me gabando dele quando me organizo melhor e consigo fazer tudo o que me propus e planejei, às vezes chorando e implorando mais alguns minutos para dar tempo de tudo. Olho o relógio agora, esse instrumento que transmite a falsa sensação de controle, e dou risada da ironia. Segundos, minutos, horas, palavras abstratas que chegam a parecer absurdas. Sei lá. Os relógios derretidos de Salvador Dalí parecem ridicularizar e escancarar a pequenez humana diante do tempo. Zeus acaba por substituir a tirania de Cronos pela sua própria, substituir a tirania da voracidade do tempo pela falsa sensação de controlá-lo. Meu nome é Sofia Corso e esse é o podcast Dilemas da Sofia, um podcast produzido por Sofia Corso e Bruno Malavolta, texto de Sofia Corso e edição de Bruno Malavolta.